Então, bom dia, irmãos de casa, graças a Deus por mais uma semana que se inicia, e contando aí com a presença e a graça de Deus para nos sustentar durante essa nova etapa, essa nova semana que se inicia, para que possamos glorificar o nome dele. Deus abençoe a todos vocês que estão em casa, um ótimo dia aí. Rosilda, Vanderlei, Lemuel, Deus continue sustentando. Tá? E os outros que estão aí, ocultados, que Ele abençoe também essa programação e fale ao seu coração. Nós vamos cantar o número 2, voz de melodia. Grande é o Senhor. Quem fez o fundamento para a terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, um dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Enviou em nós pecado que a perdição conduz. Quem não fez caso de ser Deus por vir morrer na cruz. Quem não ficou na morte, em glória reviveu. Poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra vem em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terras cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, um dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, agradecemos por todo o cuidado, por toda a providência que tem nos dado em Cristo. Nós louvamos também ao Senhor porque nós estamos em Cristo e fazemos parte da família, da fé. Temos uma comunhão com o Senhor. As nossas orações, os nossos louvores podem chegar até o teu trono e rogamos a Deus que o Senhor aceite. Rogamos também a direção do Senhor durante esse período, aos irmãos que puderam chegar, os que estão em casa também assistindo. O Senhor nos dê a proteção diante da situação que nós estamos vivendo também, e principalmente a Deus nos ajude a ter fé durante esse período, a lidar também com ansiedade, buscar o Senhor em todos os momentos, sendo o Senhor a fonte, para a nossa vida, a solução também para os nossos problemas, que possamos ter nossas mentes, os nossos corações fixos no Senhor.
Obrigado pelo privilégio que temos de te servir. Que o Senhor nos conduza para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o 111. Agora o 111, depois a gente faz uma leitura em um salmo. 111, no Voz de Melodia. Cento e onze. É? Ok. Obrigado. É isso. Isso mesmo. Não. Vai. Não tá Tá indo. reconhecido? Tá reconhecido. Pode ir. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, para lavar e levantar, para me segurar. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. O amor de Jesus sempre estarei, na palavra do Senhor eu confiarei. No escuro da noite comigo está, com amor meu Senhor a paz me dará. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Amém. Vamos fazer uma leitura no Salmo 124. Salmo de número 124. A gente vai ler todo esse salmo. Salmo bem curto, mas bem profundo. Salmo de número 124, eu peço os que podem, fiquem de pé. E vamos acompanhar então a leitura, que diz assim: Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Deus nos abençoe, que a nossa confiança está nesse Deus Criador. Podem sentar. E a gente canta agora, então, 279.
279, que fiéis nós sejamos. A gente tenta dar uma pausa da segunda para a terceira, tá? E aí você. Deus não nos força, servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando melhor que si, em prova será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honrar, aprovados vivamos assim. Ó, vem nossas vidas com fogo purificar, para sermos fiéis até o fim. E fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, da por Cristo viver ou morrer. Amém. Obrigado. Obrigado, irmãos, na cantoria, tá? Nos hinos. Deus abençoe todos nós. Bom dia à família do irmão Zolírio. Um abraço a todos aí. Deus continue abençoando vocês. Os nossos avisos. Agora de tarde, às 18 horas, nós temos o nosso ensino dominical e dando continuidade, né, ao nosso assunto sobre o fundamentalismo. Nós vamos chegar, então, na parte mais prática da coisa, né? Vamos tentar resumir o que vimos até aqui, e aí entramos, assim, de fato, na parte eclesiástica, né? Na parte prática, como nós fazemos separação, até onde nós podemos ir dentro dos assuntos aí que nós lidamos. Próxima quarta, 19 horas, a nossa reunião de oração pelo Meet, né? E sábado, a reunião com os jovens, às 18 horas. E aí, se tiver algum outro aviso que eu não lembrei agora, né? Eu tento lembrar mais tarde. Se tiver algum pedido de oração dos irmãos presentes,
os amados, nos avise aí, né? Os de casa pode escrever, no final a gente tenta lembrar desses pedidos específicos. Tem algum? Para minha mãe, Ok. a saúde dela. Certo. Vou colocar aqui no bloco. Vamos lembrar da Dona Antônia, mãe da Josélia. Saúde. Mais alguém? Algum pedido de oração, Sandra? Pastor, pela formação dos familiares, todos. E as coisas secundárias. Foi muito bom ver a igreja ontem. Pelos pastores que vão ficar no Rio de Janeiro, né? Sim. Bom. Isadora, irmã? Tranquilo? Ok. A gente lembra então desses no final da nossa programação. Tá, então, se os irmãos aí em casa tiverem algum pedido, faça aí escreve aí no chat, tá? E aí eu tento ler no final. Vamos abrir então em Filipenses 3 e nós vamos ler os versos de 15 a 19 e meditar neles nessa manhã. Filipenses 3, de 15 a 19. Dito assim: por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Então vamos ficar aqui nesses versos e pensar hoje basicamente na questão prática da maturidade, tá? Então, os versículos que vimos na semana passada, né, de 12 a 14, é aí um chamado, uma exortação que Paulo, na sua vida, ele tem, né, no sentido de que ele não era um homem perfeito, tá? Mas ele reconhecia a sua condição e estava avançando, né? Estava progredindo na santificação, na maturidade, para chegar, então, aquele dia, né? O dia de Cristo, então, que ele seria ali glorificado. Então, ele prosseguia para o alvo, para o prêmio, para o chamado celestial de Deus, lidando, então, com essa maturidade, né? Então, percebe-se que a maturidade ela não é alcançada de forma inativa, tá? Então, Deus ele nos dá meios, e nesses meios nós usamos para que haja crescimento em nós, tá? Então, ninguém é maduro espiritual apenas por ler. Ler livros, estudar teologia, são coisas boas, né? São práticas reconhecidas, né, como boas coisas, né, para crescer também intelectualmente, mas elas devem encaixar na nossa adoração, né, no sentido em que nós, ao realizarmos essas disciplinas, né, como a leitura mesmo da própria Escritura, né, ou de um livro teológico,
as nossas orações, né, estudar na prática em si a teologia, ela nos ajuda quando nós colocamos numa ordem correta, né, essas coisas. Então, a disciplina espiritual, ela se dá na questão prática, né, em que nós temos aquilo que Deus nos dá para crescer, né, aquilo que o Senhor ele nos presenteia, né, como dom para a sua igreja. E aí, então, à medida que nós nos dedicamos a esses meios, utilizamos de modo correto, a tendência é que se tenha, então, esse avanço, né? Então, pensa no contexto, né, do que nós já vimos até aqui, nesse capítulo 3. O apóstolo ele começa a tratar, a partir do verso 4, sobre a sua própria experiência, a experiência de que ele estava no judaísmo, e ele foi tirado e alcançado em Cristo, né, foi colocado numa nova posição. Essa experiência também que é nossa, né, nós nos encontrávamos não no judaísmo, mas numa prática, né, numa religião, numa crença que tínhamos, e percebemos também que aquilo não era nada, né, como o próprio apóstolo fala da sua situação, né, aquilo não passava de vento, né, não passava de coisas, nada demais, né, do que o homem pode realizar. Então, a experiência aqui é que um dia nós chegamos ao conhecimento de Cristo, né, um dia nós fomos alcançados e libertados, assim como Paulo foi libertado do judaísmo, né, da sua religião. Então, tendo uma religião ou não, a nossa situação, né, o nosso estado é de falência. E aí nós precisamos considerar o nosso passado, a nossa vida como perda, para assim, então, sermos alcançados por Jesus Cristo. Então, seria basicamente aqui um estado de humilhação, né? Para nós sermos alcançados pelo Senhor, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos considerar tudo como perda e ir para uma solução que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a experiência dele é a nossa experiência, né? Que nós fomos colocados numa nova posição, e nessa nova posição, então, nós crescemos, né? É o que ele, então, vai tratar nos versos que falamos na última semana, desse progresso, né, desse alvo que ele alcançava, né, esquecendo o seu passado, as coisas que já ficaram, né, numa etapa e avançando, então, para as coisas adiante, né? Então, nosso pensamento, né, a nossa proposta na manhã é nesse avanço, né, que nós devemos avançar na maturidade espiritual, tendo aí em base os versos de 15 a 19. E como é que nós avançamos? O verso 15, ele nos instrui dizendo que nós devemos possuir uma crença correta. Tá? Então, nós vamos avançar em maturidade possuindo uma crença correta, né? Lógico que trata aqui sobre o nosso estado, a nossa fé. Nós consideramos essa crença, né, como aquilo que afeta as nossas vidas, né, afeta como um todo. Tá? Então, pegando de novo, né, o contexto, a crença de Paulo foi em ter alcançado Cristo. Né? Essa é a fé correta. Essa, vamos dizer, é aquela fé, né, aquela crença que também vai mexer, vai afetar toda a nossa vida. E quando ele expressa, né, por isso, todos nós que já somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, né, ou tenhamos isso em mente, né, esse sentimento, né, a frônesis, aquela que houve em Cristo, aquela que ele vem tratando desde o início, né, ele vai repetir aqui no verso 16, esse sentimento, né, a nossa tradução em português, ela não dá, mas a ideia é de prosseguir e ter o mesmo sentir, no verso 16, e o verso 19, quando ele fala a respeito dos falsos, de novo, né?
ele usa aqui que o pensar deles são nas coisas da terra. Tá? Então, quando ele nos chama, né, a considerar de novo aqui o nosso estado, a ver a nossa crença, ele diz que nós já estamos num estado de amadurecimento. Tá? Nós já possuímos aqui um avanço, aqueles que, vamos dizer, estão na crença, né, têm a crença correta, estão em Cristo, eles estão num processo aí de amadurecimento. É o que a Bíblia, em outro lugar, chama de metamorfose, né? Romanos 12, 2. Nós somos transformados dia a dia. Nós somos aí amoldados, né, a Jesus Cristo, né? Então, essa perfeição, né, ou esse amadurecimento, esse processo que estamos em busca, né, e caminhando, vai ter o seu auge, né, o seu ápice, né, o seu estado final quando estivermos em Jesus Cristo. Né? Mas o que nós entendemos é que aqueles que estão em Cristo, eles estão num estado, né, num processo de crescimento. É como a vida natural. Um bebê, ele nunca vai ficar um bebê para sempre. Nós não achamos normal, né, que os nossos filhos eles fiquem velhos, mais bebês. É assustador. Eu não sei a irmã Dani, né, aqui, com 30 anos, mas ainda com um corpinho de 8 meses, 6 meses. Nós falamos não. Isso tá errado, né? Temos que procurar ajuda, um médico. Então, da mesma forma, na vida cristã, tem esses estágios, né? Há o estágio de bebê, né? de criança, e nós vamos avançar, né? Nós precisamos aí chegar numa estatura, né, de adultos, né? De homem perfeito, e a medida sempre que a Bíblia nos dá é Cristo. Ela não nos dá uma comparação uns com os outros. Deixa eu ver aqui como é que eu estou, a minha vida em comparação com a Sandra, né? Com a Isadora, com a Josélia. Não é isso. É sempre Cristo aquele alvo. É por isso que o apóstolo ele sempre vai apontar aqui em Filipenses, né? Cristo, em Cristo, no Senhor. Né? Então, essa, vamos dizer, o modo, né? Ou a vontade de Deus, né? Para que nós cresçamos e chegamos aí num estágio em que temos maturidade, conseguimos ter discernimento, conseguimos lidar, né, e aprovar coisas, e isso só adultos conseguem. Né? Eles conseguem usar as suas faculdades, eles conseguem usar as suas mentes para fazer esse discernimento, né, para ver o que é espiritual ou não. Né? Então, perceba que quando a gente fala aqui de crença correta, a gente vai ter que sempre voltar para o caso aqui dos judaizantes, que é o caso que ele trata no capítulo 3. Tá? Então, o cuidado para nós é de crer e saber que nós estamos crendo no Cristo, não no sistema que, aquela época, né, era, vamos dizer, um perigo para a igreja. O sistema dos judaizantes com a sua circuncisão. Então, o que eles faziam é tirar o sacrifício do Senhor, deixar Cristo de lado, e aí eles, então, faziam, talvez, um acréscimo, né? Ou eles tentavam diminuir, de certa forma, aquilo que Cristo fez. E aí o que ele diz é que aqueles que dão ouvido para esse tipo de ensino, eles não podem ter Jesus Cristo. É justamente porque o sacrifício de Cristo não é mais válido. Então, basicamente, ele nos coloca de novo a voltar, né, para o capítulo 2, aliás, o verso 2 e o verso 3, dizendo que a nossa circuncisão, né, a nossa crença correta é Cristo. Né? É nós que servimos Deus, é nós que nos orgulhamos, né, estamos em Cristo, nós não confiamos na carne. Esse, então, vamos dizer, é o primeiro modo aí para avançar
na maturidade, né, espiritual, né, para lidar com a prática, no sentido de ter a crença correta, né? Ter em mente aquilo que já somos em Cristo. Tá? Nós sempre vamos ter que voltar para as coisas básicas, né? Sempre vamos ter que voltar para os fundamentos, e a nossa fé no Senhor é esse fundamento. Tá? Ele vai colocar os seus antecedentes, né? Dizendo que ele era um judeu, e aí, dentro do judaísmo, ele destaca algumas áreas que podem ser perigosas para nós. No caso do legalismo, né, e o perfeccionismo, que a religião ela dava, ou mostrava, né, como os homens deveriam reagir, dava uma falsa esperança de fé, né, porque a questão da salvação era a própria obra humana. Se você for circuncidado, se passar por essa mutilação, você pode se tornar um filho de Deus. Porém, aquilo era realizado apenas no braço do homem. Tá? E aí, o apóstolo ele chama, parece até de uma forma irônica, né? Olha, vocês que já estão sendo aperfeiçoados no Senhor, vocês precisam tirar esse perfeccionismo, né? Vocês precisam avançar no Senhor. Essa ameaça aí do legalismo, elas não devem, né, confundir a nossa mente, né? A nossa crença é em Cristo, né? Nós estamos num processo de maturidade, num processo aí de aperfeiçoamento, mas nós não chegamos lá. Tá? Nós estamos ainda nessa corrida, né, num trajeto. E aí, o outro erro que podemos cair, se não nos fixarmos numa crença correta, é do antinomianismo, né, que é não a lei. É aquele velho pensamento de que eu estou em Cristo e não importa o que eu faço, né? Então todas as minhas escolhas são relevantes, né? As minhas práticas são relevantes e eu sou crente pronto. Então eu não estou debaixo de ninguém, não devo ordens, não devo satisfação para ninguém, e acabou. A crença correta, ela nos afasta disso, tá? Ela nos coloca debaixo, né, do jugo de Cristo, ela nos coloca debaixo da servidão do Senhor, e percebemos, né, que aquilo que recebemos por parte de Cristo, né, por parte dos apóstolos, faz parte do nosso crescimento também. Tá? Então, o Espírito do Senhor nos capacita a cumprir a lei de Deus, né? Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o cumprimento da lei. Tá? Então, o nosso modo de pensar, o nosso mesmo modo de sentir, né? A mesma atitude, é o que ele quer que nós tenhamos aí para esse avanço, né? Ele quer que nós tenhamos esse progresso. Se temos um pensamento, talvez, diferente, quanto a essa maturidade, ele diz que o Senhor vai nos expor da melhor forma, vai nos revelar o que seria essa. Possivelmente havia crentes em Filipos que criam numa perfeição no estado da carne, uma perfeição aqui ainda, né, nessa vida, sem aquele encontro glorioso com o Senhor Jesus. Tá? Mas a ideia basicamente aqui, irmãos, é que nós unimos, né, aquilo que nós temos e nós treinamos, né? É como um maratonista. Ele não vai ganhar uma prova sem treinamentos. Eu nunca vi, eu já li algumas coisas sobre maratona, mas eu nunca vi alguém que só chega lá e nunca treinou na vida e correu, né, os 42 quilômetros e alguns metros, e aí se sagrou, né, um campeão.
a gente entende que são pessoas que desde a infância eles vão treinar, eles vão receber, né, equipamentos corretos, instruções corretas, obedecer às regras corretas também da maratona, vão perseverar, vão cansar, vão treinar e um dia aí vão alcançar aí os seus objetivos, né? Vão correr toda aquela prova, né? Então, equipamentos corretos, tá? Ninguém corre uma maratona com calça jeans, com uma bota de 7 léguas. Eles têm calçados apropriados, eles têm roupas apropriadas, eles conhecem bem as regras, eles sabem os trajetos, e aí a ideia é que tenha um avanço, tá? Então, na vida espiritual, os meios que temos, né, da graça do Senhor, a leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação, a oração, a comunhão com os crentes, são partes importantes, né, que vão nos auxiliar, né, e auxiliar também outros irmãos a termos uma clareza, né, quanto a esse avanço, né, e à medida que nós prosseguimos na caminhada, né, nós esticamos ainda mais, tá? Nós vamos para outra parte do trajeto e dessa forma nós conseguimos reconhecer, né, que nós estamos em Cristo, ter uma crença correta para avançar. Se não há uma crença correta, nós não avançamos. Nós não conseguimos sair aí dos 100 metros, né? Nem damos a largada. Nós só achamos que somos participantes, mas nos enganamos. Então, a primeira atitude aí é de ter ou possuir, né, uma crença correta para avançar. O verso 16, o progresso, né, na maturidade. Então, nós avançamos dando essa esticada, né, progredindo. Verso 16, mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Tá? Então, a ideia aqui é viver uma vida prática mesmo, tá? A questão da fé e o andar coerente. É o que ele vai tratar nos versos seguintes. Então, nós colocamos, né, essas metas seguindo aí a mesma regra, né, seguindo a mesma prática. Tá? Então, nós retornamos, né, ao ponto anterior. Nós temos uma fé e não é qualquer fé. Nós atingimos o objeto correto. Não é ter fé na fé. É fé, é crer na pessoa correta, Cristo. Tá? Por isso que a questão, né, da salvação, a questão até mesmo de ser, né, filiado, né, para com Deus, ela não está baseada aí na igreja. Tá? Tem igrejas que têm o seu modo, né, de agir, o seu proceder correto, mas não é apenas a questão litúrgica, né, a questão de autonomia também da igreja que nos dá essa segurança da salvação. O que nos faz ter a fé correta é Cristo. Tá? Cristo é que nos une, Cristo é que usa a igreja local para isso, tá? Então, a ideia aqui está interligada, né? Que ter fé correta, ela vai produzir prática correta. Tá? Então, é aquilo que nós vamos, já começamos, né? A tratar um pouco nos nossos estudos de domingo, né, da ortodoxia e a ortopraxia. Então, elas estão interligadas. Se temos uma fé correta, nós vamos avançar para ter um entendimento correto e, então, praticar aquilo que é correto. Isso se dá também na questão da maturidade, né, dessa busca de crescermos em Jesus Cristo.
tá? Então, nós caminhamos a fim de avançar, tá? Então, à medida que nós colocamos a vontade de Deus, né, como algo supremo, quando nós colocamos as nossas vidas disciplinadas, né, sob a orientação do Senhor, nós conseguimos separar aquilo que é essencial do não essencial. Nós conseguimos avançar e não ficar mais tropeçando naquelas coisas bobas que geralmente nós ficamos. Talvez com a personalidade do irmão. A gente ora agora para que Deus mude nessa personalidade. A questão até mesmo prática da coisa, né, de usar determinada tradução de Bíblia ou não. Nós entendemos que essas coisas elas não são tão essenciais a ponto de atrapalhar a nossa salvação. Tá? Então, o que nós basicamente fazemos é entender o que são coisas essenciais para a fé, né? O que são centrais, o que nós podemos negociar e o que nós não podemos negociar. Né? Então, essas coisas essenciais, Deus vai sempre nos esclarecer, tá? A nossa mente vai estar agarrada também a essas coisas, e a exortação, então, que nós temos, né, desse progresso, é que nós, na mesma medida, né, ou na mesma regra, consigamos avançar nesse estágio da maturidade espiritual. Então, ele nos chama de um modo coletivo para fazer isso, né? Por mais que eu cresça individualmente, o chamado é para todos. É como se tivéssemos numa maratona mesmo, e aqueles que não estão correndo tão bem, eles estão sendo animados, exortados. Geralmente, como se faz numa tropa, né? O pessoal que estão bem mais preparados, eles vão atrás e vão vibrando, né? Vão cantando, vão pedindo para correr, e da mesma forma é na vida cristã. Nós avançamos juntos. Nós estamos correndo, né, para a glória de Deus e tentamos prosseguir nessa medida aí para a honra e glória do Senhor. E sempre ligando esses pontos, tá? Que a fé correta ela vai produzir uma prática correta. Nós conseguimos fazer separação daquilo que é importante e daquilo que não é importante. Nós não vamos misturar todas as coisas, nós não vamos fazer uma salada, mas nós vamos brigar, né? Nós vamos defender aqueles pontos primários, né, do cristianismo, aqueles pontos que, se perdermos, nós não temos como mais pregar o evangelho, né? Nós não temos nem como se chegar para o Salvador. Tá? Então, isso vai servir de alerta para nós, né? Porque nessa prática, né, nesse progresso, nesse envolvimento também de fé, nós vamos ter que discernir o que pertence a Cristo e o que não pertence a Cristo. O que eu posso beber, o que eu posso dar para o meu irmão beber também. E nesse alerta coletivo, né, a maturidade, ela está ao alcance de todos. Então, é uma ajuda mútua também que nós fazemos para que nós tenhamos, então, esse mesmo sentir, né, essa mesma atitude, então, de lidar com essa maturidade. E o terceiro e último modo, que eu gostaria agora de gastar mais um pouco de tempo, do que esses dois, é discernindo bons e maus exemplos. Tá? Então, é o modo aí como nós avançamos, possuindo uma crença correta, prosseguindo na maturidade, e aí terceiro, discernindo bons dos maus exemplos. Ao verso 17 a 19, ele chama aí para a nossa atenção, né, para a imitação,
prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tem de nós e sede meus imitadores, tá? Então, é um chamado aqui de modelo para a própria vida do apóstolo Paulo, não é uma presunção que ele faz, tá? Mas se os irmãos vissem Cristo nele, Cristo deveria ser seguido, né? O próprio apóstolo deveria ser seguido. Então, tendo sempre uma base maior, Cristo, né? É o que ele também vai expressar em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, se tem esse modelo de imitação, nós devemos seguir. E aí, quando ele usa o tende em nós, no final do verso 17, é possivelmente uma alusão de Epafrodito e Timóteo. É o que ele diz lá no verso 2 acerca desses homens, que a igreja também conhecia, que foram ensinados, né, por eles, e aí ele diz, então, que há uma forma de modelo, né, na vida cristã, no discipulado, que deve ser buscado também, tá? Então, o chamado aqui, né, ou essa exortação, é para fazermos o que aqueles irmãos estavam fazendo. Eles estavam vivendo para o Senhor, estavam imitando Cristo, estavam ensinando Cristo. Então, esses modelos, esses exemplos, eles deveriam ser seguidos, tá? Então, no lado prático aqui da maturidade, seria imitar, né? Basicamente fazer mímica. Mas aqui não é uma mímica como aquela brincadeira, né? Sem nenhuma direção. Aqui tem uma direção correta. Tá? Nós, como cristãos, estamos passando bastões, né, para cada geração, para que elas entendam o corpo de doutrina correto, para que elas entendam o ensinamento do Senhor e sigam esse ensinamento do Senhor. Tá? Então, esse também, como eu disse, é o conceito do discipulado. Nós imitamos o Senhor, ajudamos os homens a imitar ao Senhor, e isso se dá numa continuidade. Tá? Então, o progresso da maturidade também, ele tem, né, os outros, né, aqueles que estão em Cristo, crescendo em Cristo, para nos servir de modelos. Então, é por isso que nós precisamos uns dos outros, até para crescer. Então, nessa imitação, de novo, né, não é o homem que está tendo, vamos dizer, a supremacia. O apóstolo Paulo, ele não pede para os seus leitores que olhem apenas para o próprio Paulo, tá? Mas naquilo que ele foi achado em Cristo, Cristo é sempre o alvo supremo. E é da mesma forma nos nossos dias. Por mais que eu estou ensinando, né, eu estou pregando para os irmãos, a minha vida ela deve servir de modelo desde que eu esteja em Cristo. Se eu lhe causar alguma decepção, eu lhe digo, você não deve sair da comunhão dos santos, né? Não deve abandonar a igreja local por conta da minha decepção, ou da decepção que eu fiz para você. Você deve ter os seus olhos voltados para Cristo. Você deve fixar os seus olhos no Senhor. É isso que nos faz tirar um pouco daquela visão decepcionante que nós temos das religiões, tá? Porque o foco está no homem. E se eu olho para o homem, eu vou ficar triste, né? Eu vou me decepcionar e vou cair. Mas nós temos um alvo maior, Cristo. Apesar de ter esse homem, essa mulher, ele é falho e falha como eu. Mas meus olhos estão fitos no Senhor. Eu olho para Ele, acima de tudo. Temos os pequenos modelos, sim. Devemos olhar para eles? Sim.
E quando eles caírem? Cristo. Que a graça de Cristo ajude, né? Os que caíram a se levantar o mais rápido possível. O verso seguinte, ele vai expressar aí sobre os maus exemplos, dizendo que ele até falou chorando que aqueles homens são inimigos da cruz. Tá? Então, ele chama a atenção de novo para os crentes no sentido de avaliar principalmente a conduta, né? A conduta e a fé, que é o foco aqui. Ele vai relacionar de novo aqui, né, no histórico, de que aqueles homens, possivelmente já é aquele que eles já tinham falado no início do capítulo, eles falavam de uma fé, mas tinham uma outra conduta. E o que ele dá como resultado desses homens é que eles não são nada mais, nada menos que inimigos da cruz de Cristo. Era a mesma situação que o Paulo pertencia. Ele era um judeu, ele era um fariseu, mas ele chegou a ser libertado pelo conhecimento que teve do Senhor Jesus Cristo. E agora ele fala de uma conduta, né? Ele fala de um progresso, ele fala de avançar em Cristo, e aí ele vai relacionar essa ideia aqui dos maus para voltarmos na questão da crença, né? De termos uma crença correta. Por exemplo, no verso 19, ele diz a respeito do fim, mas ele fala do Deus daqueles homens. O Deus deles é o estômago. A glória deles, ou a adoração deles, se baseia em coisas vergonhosas, em confusão. E o pensamento deles estão apenas nas coisas terrenas, nas coisas daqui. Então, aqueles homens, eles tinham um conceito, eles tinham uma visão de mundo, só que essa visão e esse conceito eram uma parte daquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou para o homem. Isso nos leva a pensar que a nossa crença, ela vai determinar também a nossa conduta. Então, a forma como nós cremos, ela vai nos dar um conceito a respeito de como nós enxergamos o mundo. Tá? É o que nós partimos para entender, o conceito de cosmovisão, a questão relacionada à cultura, e a questão religiosa, a questão espiritual também, ela está, vamos dizer, enraizado nessas coisas. Como eu creio, ou em que eu creio, vai me levar a uma tomada de decisões baseado no meu crivo. É exatamente aquilo que Tiago, mais tarde, vai dizer, olha, me mostra a tua fé pelas tuas obras, que eu vou mostrar a minha obra pela ou através da fé. Então, é a ideia de que se a natureza da fé ela está correta, tá, o nosso estilo de vida também ele vai passar por uma mudança, tá, e uma mudança correta. E a vida desses homens vai nos chamar a atenção justamente porque a crença correta ela vai nos direcionar a uma atitude, um estilo de vida correta. Então, aqueles que estão em Cristo, eles vão avançar, eles vão crescer em maturidade, eles vão ter um viver santo, um viver em pureza, uma luta pelo pecado, uma vida com propósito, uma vida focada na glória de Deus por conta de uma crença correta. Tá? Então, não damos mais uma brecha para a salvação em obras. Nós não, vamos dizer, vamos dar uma brecha também para o legalismo. Tá? A nossa conduta agora ela está relacionada à profissão de fé.
é aquilo que nós confessamos. Se eu creio no Senhor, eu sou nascido de novo. Então, as minhas obras, as minhas boas obras, que agora estão em Cristo, elas têm como propósito apenas de glorificar o nome do Senhor. Tá? Então, o modo como ele exorta aqueles crentes, né, também nos chama a atenção, porque ele diz que esses homens que tinham esse estilo de vida, eles são inimigos da cruz de Cristo. Aí aqui é um ponto central que nós temos para entender aí a questão da nossa fé, da nossa conduta, do nosso progresso, está bem aí, né, na questão da cruz de Cristo, porque sem a cruz nós negamos o sacrifício do Senhor. Sem a cruz nós estamos numa categoria, né, de lutar ainda contra Deus, de sermos inimigos do Senhor. Nós não podemos valorizar, né, de novo, né, o moralismo, né, o legalismo, a questão da hipergraça, né? Eu estou salvo, eu vivo do jeito que eu quiser. Nós não vivemos mais em função dos nossos desejos, a função desse mundo, né, de estarmos secularizados, né, de seguirmos o sistema daqui apenas, mas nós temos um propósito de viver de forma coerente, de sermos sal e luz desse mundo, de termos aí uma voz, né, uma vida que proclama Jesus Cristo. Tá? Nós não podemos falar bonito no nome da teologia e na nossa vida prática de sermos afastados da cruz de Cristo. Tá? Nós não podemos ter essa discrepância, né? Nós temos que ser coerentes na questão prática aí de se conhecemos, né? Se somos homens e mulheres que estamos em Cristo, a nossa conduta deve glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Se não é a cruz, nós negamos o Senhor e nós negamos o Evangelho do Senhor. Tá? Então, o sacrifício do Senhor, aquilo que Cristo se dá por nós, é basicamente o modo em que nós corremos, né? Nessa corrida, nesse progresso, em tê-lo como o nosso alvo supremo. Tá? Então, nos faz refletir que é pelo sacrifício do Senhor que nós chegamos, né, ao estágio que nós estamos, nós chegamos a uma nova categoria, né, de vida, né, por conta da posição que estamos no Senhor, e vamos acreditar tudo para o Senhor Jesus. Se fizéssemos uma pergunta, né, qual foi o propósito da morte de Cristo? Ou por que Cristo morreu? A cruz, ela seria uma resposta. Tá? No livro de Tito, eu queria só encerrar com os irmãos, lendo essa passagem. Tito, capítulo 2 e o verso 14, aqui tem uma resposta mais clara, né, a respeito dessa cruz, ou dando base para aquilo que Paulo nos chama a atenção, principalmente de ter esse discernimento, né, dos maus e dos bons, e aí focarmos na cruz. Quando ele diz assim, Cristo veio a esse mundo, o verso 14, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, exclusivo, né, o consagrado às boas obras. Tá? Então a resposta está aqui. Cristo, ele vem, se dá, morre pelos nossos pecados para constituir, né, para fazer um povo especial, um povo zeloso de boas obras. E aqui é um teste para nós também.
para vermos em que categoria estamos, né? Se eu não sou zeloso de boas obras, eu vivo numa vida pecaminosa. Eu vivo numa vida mundana, secularizada, à parte de Deus, né? Eu sou um homem carnal, vivo como um homem sem Deus e, consequentemente, me leva a ser o inimigo da cruz. Esse é um teste sério para nós, irmãos, amados. Que através da cruz, né, através do sacrifício do Senhor, eu sei se eu estou ou não em Cristo. E se eu estou, eu consigo avançar. Deus me capacita a progredir. Se eu não estou, eu estou negando, eu sou inimigo e eu preciso me humilhar e ser alcançado em Jesus Cristo. Que o Senhor, então, nos auxilie na proclamação, com o nosso viver, com a nossa voz, de declarar, né, e expressar que é somente Cristo que liberta homens, mulheres, que nesse progresso, né, nessa maturidade, avancemos, tendo aí a crença correta, né, nos esticando, né, fazendo esse progresso e auxiliando uns aos outros, que sejamos bênçãos, né, para os nossos irmãos e que o centro seja sempre a glória de nosso Senhor e Salvador. Então, Deus nos abençoe. Deixa, então, só encerrar esse tempo com uma oração. Orar, então, pela irmã Nilza, a Thaís e a Sofia. Então, vou lembrar desses, e a dona Antônia, e os familiares da Sandra também, e aí nós estamos encerrados. Isso. Ok. Nossos familiares. Beleza. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós estamos em Cristo, a convicção que o Teu Santo Espírito nos dá, possa dar também aos nossos colegas, aos nossos amigos que têm frequentado nossa igreja, temos tido contato com eles também, os nossos familiares, como foi o pedido da Sandra, a sua família, a família daqueles irmãos também que temos tido, ó Deus, boa amizade, boa relação, mas que eles busquem ao Senhor, consideram perda as suas vidas para ser achados, para ser ganhados pelo Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Nos auxilie a sermos boas testemunhas, para que a nossa vida ela tenha uma coerência com a nossa fé, a nossa conduta a Deus seja irrepreensível, muda em nós, molda as nossas vidas a sermos como Cristo. Nós pedimos também pelas duas meninas, e pedimos a Deus, tanto ela quanto os nossos filhos também, para que tenhamos a sabedoria para direcioná-los, né, para o lugar correto, a depender do Espírito do Senhor para trabalhar nos seus corações e dar a Deus a clareza do Evangelho também para eles. Nós oramos pela irmã Nilza, o Zolírio também, a Rita, a Maria Raimunda, a Elza. Pedimos que o Senhor, na tua graça, conceda alívio para suas dores, conceda cura dentro da tua vontade, os medicamentos, os médicos sejam bons meios para ajudá-los na recuperação e nesses tratamentos. Pedimos também pela dona Antônia e rogamos a Deus que o Senhor cuide dela, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Pedimos pelas filhas também, continue dando consolo para eles, que Cristo seja achado e encontrado a Deus também como única fonte de controle
e auxilie, ó Deus, também nas decisões que estão tomando, precisam tomar, que o Senhor possa direcioná-los, ó Deus. Assim como nós também. Nos ajude a viver novidade de vida, nos ajude, ó Deus, a ter esse progresso, a crescer na caminhada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, agradecidos por todas as coisas. Amém. Obrigado, irmãos, obrigado aí pela presença física de vocês, virtual. Deus abençoe cada um. Um ótimo domingo e até a tarde, então, se Deus permitir. Tá? Um abraço.